A paz do Senhor, galera. Eu sou o Márcio Ricardo e você está no Revelações News. Hoje eu quero falar sobre restituição. Você quer alguma restituição de Deus? Você está esperando algo de Deus? Então esse vídeo é para você. Nós vamos meditar em Esdras, capítulo 6, que é o decreto do rei Ciro. Olha que interessante. Vê se não é para você esse vídeo. O rei Dário estava no palácio dele, bem tranquilo, e ele fala assim: eu quero ler os arquivos que veio da Babilônia, do rei Ciro. E sabe qual o decreto que chega na mão dele? O da reconstrução do templo de Jerusalém. E ele começa a ler. E olha só o que estava escrito: o rei Ciro dá a ordem para a reconstrução do templo de Jerusalém. Diz mais: todos os utensílios que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor devem ser restituídos para o templo de Deus. Legal, né? Não, mas tem muito mais. Esse decreto ele é dividido em 3 partes. E ele continua: todos os utensílios devem ser devolvidos. Deve-se dar ordem a todos os governantes das províncias para deixar Esdras e todo o seu povo, todos os seus trabalhadores passarem pelas províncias e chegarem até Jerusalém em segurança. E tem mais, não é só isso não. Continua o decreto. O decreto ainda diz o seguinte, que tudo deve ser abastecido para Esdras de tudo que ele precisar. Seja mão de obra, seja material, pedra, madeira, todo tipo de custo da obra seria pago pelo rei Ciro. Legal, né? Mas não acaba aí, não acaba ainda, tem muito mais. Deus está restituindo, irmão. Deus está restituindo o que o povo sofreu por 70 anos. Jerusalém estava esquecida por 70 anos. Aí Deus põe a mão na situação. Porque aquele povo que estava morando lá em Jerusalém, eles não tinham condição de fazer nada. Era um povo pobre. Todos os ricos da cidade foram levados para Jerusalém. E só ficaram os pobres, os lavradores, o pessoal de ralé mesmo, né? Então, o que o rei fez agora, o rei Ciro? É para restituir todo o tesouro, é para dar madeira que ele precisa, as pedras, é para dar alimento aos trabalhadores. Veja só, como a bênção vem completa. É para restituir tudo que foi tirado e que não falte nada para Esdras. E essa é a primeira parte, né? E ele diz o seguinte também na segunda parte: toda adoração, tudo que for feito, tudo que precisar para a adoração no templo tem que ser restituído, tem que ser abastecido. Carneiros, bodes, azeite, vinhos, aromas, incensos, tudo isso era para os governantes darem para Esdras, para a manutenção do templo, todos os apetrechos que os judeus usavam para fazer os seus cultos, os seus holocaustos, tudo seria mantido pelo rei Ciro. Restituição. E ele continua falando que ore para a casa do rei. Ele ainda pede na carta que quando tiver o templo já funcionando, quando já estiver tudo em ordem, orem pela saúde do rei, pela família do rei. Ele era um rei inteligente. E ele também tem a terceira parte do decreto do rei Ciro. Ele fala que para os judeus comemorarem a Páscoa, e eles comemoram a Páscoa já no templo, com tudo, meu irmão, tudo restituído pelo rei Ciro. Ele deu ordens e tudo era feito com
as contas pagas pelo rei. O rei pagava tudo isso. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas nesse ano Deus tem falado muito comigo sobre restituição. Eu não sei o que você está esperando, mas eu posso te garantir, é um ano de restituição. Assim como foi nos dias de Esdra, será nos seus dias também, será nos nossos dias também. Então, se manter firme, irmão, na promessa que Deus tem para nós. Olha que interessante. O rei Dário, ele simplesmente só queria ler os arquivos, mas veio o arquivo especificamente na mão dele sobre a reconstrução do templo. Aí ele mantém a palavra dele firme. Tudo tinha que ser conforme tal decreto. E digo mais para você. Sabe o que estava escrito no finalzinho do decreto? Essa é para você dar um glória aí. Estava escrito assim: e os reis que vierem após o rei Ciro e não cumprirem esse decreto, deve-se arrancá-lo uma madeira principal de sua casa e ele deve ser pregado nesta madeira. Olha só, ser praticamente crucificado quem não obedecesse essa lei, esse decreto que o rei Ciro colocou. Veja só que como um decreto de um rei, de um homem tão rígido assim, você imagina como que é os decretos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meu irmão, não perca a esperança, não perca a calma, a paciência, porque existem decretos que Deus vai cumprir na sua vida. Não importa o tempo. Jerusalém demorou 70 anos para ser reconstruída. E eu tenho certeza que a sua restituição não vai demorar 70 anos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Então, persevere, confie, porque existem decretos na sua vida que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Está anotado ali, Deus tem tudo passado a limpo, meu irmão. Não vai ficar nada. E como o rei Ciro escreveu lá, aquele que não obedecer será pregado no madeiro, da mesma forma será assim na sua vida. Aqueles vão ter que, querendo ou não, vão ter que te abençoar. Querendo ou não, Deus vai colocar no coração dessas pessoas para eles te abençoarem, abrir as portas, abrir os caminhos, entendeu? Então, não tenha medo do que está para vir. Não se preocupe, porque Deus é fiel para cumprir os seus decretos. Amém? Gostou dessa mensagem? Compartilha com mais alguém que você sabe que existe decretos na sua vida e na vida desse seu amigo, desse seu parente. Comente, deixe o seu like e vamos para o próximo estudo. Tchau, tchau.